Olá, você que se liga na TV Beltrão, seja bem-vindo ao Associativismo e Cooperativismo desta semana. Estamos iniciando o nosso programa para falar com o secretário municipal de Assistência Social, Felipe Guérios. A nossa entrevista é sobre a atuação, as atividades, os serviços, enfim, toda a estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social de Francisco Beltrão. Essa que é a terceira maior secretaria do município e tem mais de 20 equipamentos disponíveis para a população. Não saia daí, nós estamos de volta no instante. Uma cidade que planeja, avança. E Francisco Beltrão é prova disso. Com trabalho e compromisso com as pessoas, a cidade cresce, transforma bairros e gera qualidade de vida para todos. São 400 milhões de reais em obras e recursos investidos em áreas que fazem a diferença no dia a dia da população. Porque governar é cuidar e investir no que mais importa, a sua vida. Francisco Beltrão, povo que inspira, cidade que acolhe. Está no ar o Associativismo e Cooperativismo na tela da TV Beltrão, o programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, empresas, cooperativas e que também destaca o trabalho realizado no setor público, não somente de Francisco Beltrão, mas de toda a região sudoeste do Paraná. E nesta semana vamos falar sobre a atuação da Secretaria de Assistência Social de Francisco Beltrão, esse que é um órgão importante, já que está vinculado a diversos trabalhos realizados na comunidade, junto à população, tanto dos mais vulneráveis, crianças, idosos, enfim. É um trabalho bastante abrangente e por isso nós recebemos aqui o secretário Felipe Guérios, ele que está há 1 ano e meio à frente da pasta, enfrentando esse novo desafio. Seja muito bem-vindo aqui, viu, Felipe? Obrigado, Leandro. Obrigado pelo espaço de vir aqui conversar um pouquinho, né? A assistência social é um organismo vivo, né, do nosso município. A gente costuma dizer que dentro do nosso dia a dia, nenhum dia é igual ao outro. Mesmo com o planejamento, mesmo com uma organização, todo dia nós temos novas situações, novas demandas, né, que vão surgindo e que a gente vai trabalhando aí no decorrer do nosso dia a dia. Bacana. Eu queria que você explicasse inicialmente para nós, apresenta um pouco da estrutura e dos principais programas, né, que a Secretaria de Assistência Social implementa no município, né? Eu acho que é interessante destacar o seguinte, se ficou no passado aquela visão que a assistência era só para entregar a cesta básica e doar roupa, né? Hoje o trabalho está muito mais complexo e voltado realmente a você dar dignidade, né, para as pessoas, para além disso. Isso mesmo, a visão assistencialista da assistência, ela já vem se quebrando dia a dia, né? Até mesmo pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, que a gente vem sempre que possível explicando, né, para a população como é a política da assistência, porque hoje ela é uma política pública, né? Então não depende de um governo ou de outro, é uma política assim como a saúde, assim como a educação, ela sempre vai existir. E em Francisco Beltrão, a organização, nós temos mais de 20 equipamentos e serviços públicos, né, porta aberta para a nossa comunidade. Dentre esses, são 3 CRAS, 1 CREAS, né, casa-abrigo, casa de passagem, serviço especializado em abordagem social. Temos o banco de doações, 4 serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, casa dos conselhos municipais, temos o nosso órgão gestor. Enfim, todo esses equipamentos, né, tem um volume de atendimento, só em 2025 foram mais de 150 mil atendimentos. E em 2026 nós já passamos dos 100 mil atendimentos apenas até o mês 7. Então há um indicativo que até o mês 12 nós vamos superar essa quantidade, que eu costumo dizer que é algo que a gente reconhece, que mostra a nossa capacidade de atendimento, mas também que nos acende diversos alertas, né, da quantidade de pessoas ou de situações que dependem do trabalho da assistência social. Mais pessoas em vulnerabilidade, mais pessoas dependendo de programas sociais, então cada caso é um caso, e o que vem aumentando, né, infelizmente, são casos relacionados à violência, principalmente contra crianças, adolescentes e pessoas idosas, né, que vem aumentado muito no nosso município.
E hoje nós temos um time que está preparado e se preparando, né, para atender a todas essas demandas de mais 250 servidores, efetivos, PSS e terceirizados. Então é um time grandioso, né, a terceira maior secretaria do município, e que vem demonstrando, né, como eu mencionei, a sua capacidade do atendimento no dia a dia. Né? Como eu mencionei anteriormente, são elevadas situações no dia a dia, inúmeras situações no dia a dia. Cada caso sempre é um caso, sempre requer um olhar diferenciado dos nossos técnicos. Legal. Comenta um pouco para nós sobre a seguinte questão, né? Tem muitas situações que são políticas que foram construídas, né? Você tem vários mecanismos de participação social, inclusive, para a construção disso, e que são implementadas, vamos dizer assim, tem regras do governo federal, do governo do estado, e o município faz a implementação, né? Fala um pouco de como que é essa integração, essa participação também com esses outros entes que ajudam também a financiar, né? Tem a participação do município com recurso, mas também vem recurso de fora, né? Então, dá um panorama para nós de como que é uma parte mais burocrática, mas eu acho que é importante para a gente poder abrir a parte aqui para falar um pouco mais dos serviços, né? Isso. A assistência social como política pública, né, ela recebe recursos, como tu mencionou, do governo federal, governo estadual. Infelizmente, recurso muito pequeno, né, muito pouco. Dado a quantidade de atendimentos que os municípios, não só Beltrão, mas a gente tem uma realidade aí a nível regional, a nível estadual, que os municípios têm um atendimento grandioso. Então, a velocidade que vai se tendo esses atendimentos, que vamos tendo novas políticas públicas, implementações, equipamentos, a gente vê que o repasse realizado não acompanha todas essas implementações. E aí os municípios acabam tendo algumas dificuldades. Né? Um exemplo, né, que a gente traz é a política da pessoa em situação de rua, que é algo que está muito presente nos nossos dia a dia, como eu falei, não só aqui, mas como uma região como um todo, em que a gente precisa seguir protocolos, precisa seguir uma legislação, e que todo dia vai mudando e a gente acaba não tendo recurso suficiente para dar conta. Então, cada vez mais os municípios vêm dependendo do próprio recurso municipal para atender essas iniciativas. Então, a gente segue as legislações, assim como toda o que estabelece a política como um todo, mas falta recurso. Então, sempre os municípios precisam aportar. E aqui a gente tem uma grata satisfação que o prefeito Pedrão ele sempre é muito sensível às nossas demandas. Sempre que a gente apresenta uma situação nova, algo novo, ele é muito solícito, porque entende nesse diferencial do atendimento enquanto assistência social, onde nós atendemos principalmente com a prevenção de algumas situações. Quando nós falamos em equipamentos, eu menciono o nosso CRAS, que é a nossa porta de entrada, onde nós atendemos inicialmente as situações de vulnerabilidade e que a gente busca ao máximo evitar que essa situação ela evolua para uma média e alta complexidade, onde vai ter um outro tipo de atendimento técnico, onde vai demandar mais de recurso humano, mais de recurso financeiro mesmo. Então a gente busca atender na básica para não evoluir para uma especial, mas tudo precisando de pessoas, precisando de recursos para que essas situações elas acabam ficando. Então tem essas regulamentações do governo federal e estadual, todo dia são novidades, são portarias novas, cadastro único é um exemplo disso, todo dia, toda semana vem informativos novos, mudanças na sua organização e que acabam tendo um impacto diretamente nos nossos serviços. Nós tivemos uma regulamentação recente em que solicitava aos municípios, né, o governo federal solicitava aos municípios que realizassem visitas semanais às famílias atendidas. Isso é um trabalho que a gente faz, mas não com essa periodicidade. Então a gente faz as visitas, mas conforme a agenda, porque são muitas visitas. Então você atender um número grandioso de visitas e as mesmas visitas todas as semanas, depende de mais recurso humano, mais veículo rodando na cidade, não que não seja bom. É importante, mas sufoca muito os municípios para essas demandas. Exatamente. É aquela história, às vezes vem a obrigação, mas não vem a contrapartida financeira para que você possa executar, né? E isso eu acredito que não é só na assistência, também tem outros setores aí, a saúde, a educação também, sofrendo bastante com esse tipo de situação. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência para falar um pouco mais, né? Detalhar sobre os principais equipamentos
da assistência social de Francisco Beltrão voltados à população. Não saia daí, estamos de volta num instante. Trabalhadores no Comércio. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Francisco Beltrão está ao seu lado e sempre atuante na defesa dos direitos, salários justos e condições dignas de trabalho. Equipe especializada em assessoria jurídica para atendimento da categoria. E além disso, conta com muitos benefícios e convênios para os associados. Seja associado, fortaleça esta luta. Na Rua Pernambuco 111 e também nas mídias sociais. Fone WhatsApp 3524-1819. SEC FB, sempre em defesa dos comerciários de Beltrão e região. Indústria Alumínios Belmar. Agora loja da fábrica junto com Indústria Mais Atacado com novo endereço. Rua Vicente Setembrino Palotim 192, Padre Eurico. A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica. Se você atualmente trabalha muito, ganha pouco, muito boleto para pagar, não realizou sonhos como carro 0 km ou ainda paga aluguel, você precisa marcar uma reunião comigo, Williams da Costa Consórcio, em Francisco Beltrão. 20 minutos eu consigo montar uma estratégia para que no papel exista a data marcada para acontecer algumas coisas, como sair do aluguel e a casa própria. Projetos que só estão na mente e não estão no coração e nem no papel, são difíceis de realizar. O dia a dia é desafiador. Ganhar mais, às vezes, não é possível. Mas bons negócios se iniciam numa boa conversa comigo. Pense nisso. Me chame, 46-9924-0920 ou nos faça uma visita. Rua Rio Grande do Sul, número 1000, Francisco Beltrão. Vem para a Costa Consórcio. Alô, meus amigos do Paraná, alô, Francisco Beltrão, aqui quem está falando é Renato Gotardo e nós somos os Garotos do Fandango e nós estamos fazendo um baita convite. Nós temos o prazer de estar no Baile da Mariquinha no dia 26 de setembro, lá em Francisco Beltrão. A animação é nossa, os Garotos do Fandango e mais o grupo Os Monarcas. E vai ser no Centro de Eventos Marabá, em Francisco Beltrão. E o Fandango velho é desse jeito assim, compadre. Aguardamos vocês! O associativismo e cooperativismo está de volta e nesta semana a nossa entrevista é com o secretário de Assistência Social de Francisco Beltrão, Felipe Guérios, está conversando conosco sobre toda a estrutura, o trabalho, a atuação e também falar dos principais serviços oferecidos pela secretaria aqui no nosso município. Não é qualquer secretaria, é a terceira maior secretaria do nosso município, vem tendo uma relevância, uma abrangência cada vez maior em Francisco Beltrão. E para a gente falar, Felipe, uma questão que eu acho importante, né, que tomou assim um corpo grande nos últimos anos, é das pessoas em situação de rua, né? Como é que vocês vêm fazendo esse trabalho, né? Que tipo de encaminhamento é oferecido? Tem abordagem, tem casa de passagem, tem estrutura na rodoviária, enfim, como é que está sendo realizado esse trabalho? Isso, esse é um tema sempre bem peculiar, que a gente vem desenvolvendo um trabalho diferenciado, eu falo, desde o ano passado, né? Foi um dos primeiros problemas, assim dizendo, que bateu na nossa porta logo no início da gestão e que a gente precisou tomar algumas medidas rápidas em resposta, né? Aquilo que principalmente a sociedade estava nos cobrando. Então hoje nós temos uma legislação que é a 14.821, que é uma lei federal em que estabelece diretrizes aos municípios para o atendimento a pessoas em situação de rua. E a gente precisa executar respeitando principalmente os direitos humanos. E o papel da assistência social frente a isso é da garantia dos direitos. Nós nunca poderemos tomar atitudes de higienização, tirar a força, promover internamento. Uma política ela não sobrepõe sobre a outra, né? Então a gente vem sempre do ano passado para cá trabalhando de forma articulada com saúde, com educação, com a segurança pública para promover um atendimento mais digno.
Existem as pessoas que querem sim ser atendidas, existem pessoas que elas estão em situação de rua, mas não moram na rua, existem pessoas que moram na rua, existem pessoas que estão na rua, mas que pernoitam, por exemplo, uma casa de passagem, tem pessoas que têm residência, mas que frequentam as ruas ou pontos da cidade para o consumo de drogas. Então, cada caso é um caso, né, e que a gente vem tratando de acordo com aquilo que nos compete. A gente sabe que ninguém gosta de ver uma pessoa mal vestida, suja, pedindo uma coisa na rua, ninguém gosta disso. Mas, de certo modo, é direito dela, é nosso direito de ir e vir. Então, se nós entendemos hoje que aquele banco da praça é a nossa casa, aquela pessoa acha que é a casa dela, é direito dela, né, é um espaço público. Mas a gente sempre vem buscando fazer o atendimento a essa pessoa, conversar, abordar mais de uma vez. Então, essa iniciativa, principalmente de de colocar um ponto de atendimento na rodoviária, deu uma autonomia maior à equipe de abordagem. Antes a gente observava que muitas pessoas chegavam na rodoviária, até porque Beltrão é um ponto de passagem, de encontro, e as pessoas acabavam vindo para o centro e ali perambulando. Então, com esse ponto na rodoviária, o atendimento já se dá ali, pois nem todas as pessoas querem vir para o centro. Algumas querem seguir viagem, que vêm para algum outro município ou conseguem dinheiro em outra cidade, vêm para cá, enfim. Então, a gente consegue promover essa continuidade para a pessoa, através também da concessão de passagens. Então, além desse ponto, é esse trabalho mais dinâmico na rua. Então, nós ampliamos a equipe. Antes eram 2 pessoas, hoje nós temos 5 pessoas. Ainda é um número pequeno, mas a gente vem estruturando conforme vai aumentando a demanda. E ainda nós temos também a casa de passagem, que atua ali em conjunto com a abordagem. Então, os encaminhamentos que a abordagem faz, os atendimentos que ela faz, quando é o caso, encaminha para a casa de passagem, onde se dá o atendimento. Né? E aí, como eu mencionei, é um trabalho sempre articulado, principalmente com saúde. No caso das internações, a gente é muito cobrado, vamos internar, tem que internar a pessoa. Mas hoje, para se conseguir uma internação involuntária, né, é um processo moroso, depende da ação do Ministério Público, são várias questões acerca do internamento. E a gente vê assim, a comparação com outros municípios. Chapecó é um exemplo que somos, todo mundo cobra, faça como Chapecó, só que nós não podemos seguir aquilo que outro município está fazendo. Até porque nós temos, o Paraná especialmente tem uma legislação própria, uma regulamentação própria com relação a isso, e a gente precisa trabalhar de acordo com o que rege a política, a legislação. No ano passado nós fizemos uma ação em conjunto com a polícia. Eu fui denunciado 2 vezes no Ministério Público, respondendo por isso. Então a gente tem que tomar... sobre o gestor, né? Recai sobre o gestor, né? Tanto como secretário como prefeito. Então nós temos que ter um cuidado. Entendido. Você citou que está sendo verificado um aumento nos casos de violência. Explica melhor para a gente o que está acontecendo, Felipe, o que vocês estão percebendo através desses atendimentos? Só em 2024 para 2025, os casos de violência contra crianças e adolescentes aumentou 92% no nosso município. E através quando nós ampliamos o serviço de escuta especializada para outros tipos de violência, a gente começou a observar essas outras denúncias chegando para nós e que nos acendeu diversos alertas, né? Antes a escuta especializada atendia casos de violência sexual, hoje atende a outros crimes também. E por conta dessa ampliação no serviço, começou a vir essa demanda, onde nós observamos crimes como o bullying cibernético, própria agressão física, né? Então isso a gente vem trabalhando, a gente trabalha campanhas o ano todo, né, de conscientização. No mês de maio, que é o nosso maio laranja, a gente trabalha mais, de forma mais dinâmica a campanha, mas trabalhamos o ano todo, justamente para que a sociedade conheça, né, os nossos canais de denúncia, o nosso Disque 100, o Conselho Tutelar, o atendimento do Conselho Tutelar e a escuta especializada. E agora a gente vai passar por mais uma reestruturação dentro desse serviço, onde nós vamos capacitar pessoas
tanto professores na parte da educação, na parte da saúde também, enfermeiros, atendentes, para nós ampliarmos ainda mais o atendimento, para nós descentralizarmos esse atendimento da escuta, onde naquele momento onde a criança, o adolescente está passando por algum atendimento ou sendo atendido, se ele se sentir confortável de fazer uma revelação espontânea, ele já vai poder revelar para aquele, ser ouvido por aquele profissional, e esse profissional vai dar os encaminhamentos, os devidos encaminhamentos para atendimento do conselho tutelar. Então a gente vai ampliar ainda mais esse atendimento, com a ideia de minimizar e espalhar essa rede para proteger as nossas crianças especialmente. Entendi. A tendência então é que esses dados aumentem talvez ainda mais, já que o serviço está sendo melhorado, né, para oportunizar que as próprias crianças, às vezes, se sintam à vontade para denunciar. Isso mesmo, ele aumenta com o aumento do atendimento, né, da capacidade do atender, mas ao mesmo tempo que aumenta, a gente consegue, a partir daí, observar onde nós devemos agir, né, se são uma violência doméstica, uma violência sexual, bullying, cyberbullying. Então, a partir daí, a gente começa a fazer a captação desses dados e aí fazer trabalhos mais específicos dentro da nossa rede de proteção. Interessante, é isso aí. Ter informação na mão, né, ter o diagnóstico correto para saber como agir e aí transformar, às vezes, essas realidades também, né, das nossas crianças de Francisco Beltrão. Gente, vamos para mais um intervalo, mas na sequência estamos de volta para falar um pouco mais sobre a estrutura e a atuação da Secretaria de Assistência Social. Não saia daí, estamos de volta no instante. Uma cidade que planeja, avança. E Francisco Beltrão é prova disso. Com trabalho e compromisso com as pessoas, a cidade cresce, transforma bairros e gera qualidade de vida para todos. São 400 milhões de reais em obras e recursos investidos em áreas que fazem a diferença no dia a dia da população. Porque governar é cuidar e investir no que mais importa, a sua vida. Francisco Beltrão, povo que inspira, cidade que acolhe. Alô, meus amigos do Paraná, alô, Francisco Beltrão, aqui quem está falando é Renato Gotardi e nós somos os Garotos do Fandango e nós estamos fazendo um baita convite. Nós temos o prazer de estar no baile da Mariquinha no dia 26 de setembro, lá em Francisco Beltrão. A animação é nossa, os Garotos do Fandango e mais o grupo Os Monarcas. E vai ser no Centro de Eventos Marabá, em Francisco Beltrão. E o Fandango velho é desse jeito assim, compadre. Aguardamos vocês! Chegou a hora de economizar e renovar a sua casa e o seu campo. Na Afubra você encontra de tudo: eletrodomésticos, eletrônicos, som, imagem, mesa e banho, utensílios de cozinha e muito mais para facilitar o seu dia a dia. E sabe o que é melhor? São preços e condições imperdíveis que cabem no seu bolso. Venha para a Fubra, no Trevo do Alvorada, saída para Cascavel. Ligue agora, 46-3905-1800. A Fubra, sempre com você. Precisando de assistência técnica? Então vem para a GNU Informática. São 22 anos de experiência em reparos de celulares, computadores e notebooks. Mas se você busca um aparelho novo, aqui tem uma loja completa de eletrônicos e acessórios, com entregas em todo o Brasil. GNU Informática, na Avenida General Osório Cango, em frente à Fopar.
Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo na tela da TV Beltrão e nesta semana falando sobre a estrutura e os serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social. O Felipe Guérios, que é o secretário municipal que está à frente da pasta, é o nosso entrevistado desta semana e pode nos detalhar um pouco mais de como que está o funcionamento e também falar de alguns projetos, né, que estão em tramitação. Felipe, sobre a questão das mulheres, né? No ano passado, Beltrão implementou, né, o Centro de Referência para Atendimento de Mulheres, né, vítimas de violência, e agora esse projeto também está sendo expandido, vem aí uma nova etapa. Então, explica para a gente o que funciona hoje naquela atual estrutura e o que vocês têm em mente. Certo. Hoje o atendimento do CRAM, né, ele está dentro do guarda-chuva da Secretaria da Mulher. Anteriormente, a assistência ela atendia os casos de mulheres vítimas de violência dentro do CREAS, né, que é o nosso centro de referência especializado. A partir do momento que inaugurou-se, né, abriu-se as portas desse novo equipamento, esse serviço, essa fatia do nosso atendimento, ela passou para o CRAM, e hoje quem faz essa organização é a Secretaria da Mulher. Mas nós atendemos ali em conjunto porque nós temos um recorte na nossa legislação que são os benefícios eventuais destinados a mulheres vítimas de violência, né, que é o aluguel social, que ele sai da nossa secretaria. Então nós fazemos esse atendimento intersetorial, né, para organizá-lo, para dar essa condição à mulher. E também no ano passado nós conseguimos a aprovação, através do consórcio intermunicipal de saúde, a aprovação da Casa de Acolhimento às Mulheres Vítimas de Violência, que hoje nós atendemos, né, nós, como uma resposta rápida a uma situação, o atendimento é dentro da casa de passagem. Sabemos que não é o local ideal, nós temos uma ala isolada, né, para as mulheres vítimas de violência, para atender ali ela, os seus filhos, quando é o caso. A gente sabe que não é o ideal, por isso que nós corremos atrás. O prefeito Pedrão foi junto conosco, ele batalhou junto com os prefeitos aqui da região, nós com os demais secretários, né, os colegas secretários da região, e nós conseguimos aprovar. O projeto ele segue, né, nas fases de aprovação final agora na Secretaria de Estado, então já estamos aí quase podendo anunciar, né, a construção. Então, é algo que vai fortalecer mais a nossa rede de proteção, que é uma das frentes também da assistência social, né? A proteção à criança e adolescentes. Aí nós temos um olhar para casa-abrigo. Quando uma criança tem todos os seus direitos violados, né, ela precisa ser acolhida, né? Seja de forma temporária ou às vezes a destituição, né, que é o último caso. Exatamente. Então, para proteger muitas vezes a vida dessa criança, o juizado, o conselho tutelar optam por fazer esse acolhimento, como tu mencionou, ou temporário ou definitivo, quando é o caso de uma entrega voluntária, de um recém-nascido, por exemplo, daí já vai para adoção. Então a gente vem fortalecendo esse serviço da casa-abrigo, do acolhimento institucional e também do família acolhedora, que acontece lá junto, são dois serviços no mesmo local, também para a gente promover uma qualidade de vida a essa criança, esse adolescente. Não que o abrigo seja ruim, mas sempre que possível o seio, né, a convivência familiar era sempre preferencial e melhor, então a gente fortalece esses dois serviços, quanto também a proteção, como eu mencionei, das mulheres, né, que é uma das nossas frentes de atuação. Com a vinda dessa casa, esse atendimento regional vai também fortalecer o nosso atendimento aqui no município. Legal. Já falamos sobre a questão de mulheres, de crianças, adolescentes e quanto aos idosos que também estão aí, vamos dizer assim, sob o guarda-chuva da assistência social. Isso mesmo. Os idosos a gente tem assim um carinho muito grande, a nossa primeira-dama tem um carinho muito grande, que acompanha esse trabalho junto conosco, que está dentro do nosso atendimento também. Hoje nós temos equipamentos que atendem como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, mas também temos o serviço, o centro de convivência, onde eles podem ir realizar atividades, que é um local livre demanda, qualquer pessoa idosa, né, acima de 60 anos pode frequentar, onde vai ter um matinê, onde vai ter oficinas de memória, jogos, enfim, toda uma gama de atividades, mas também quando é um idoso que sofreu algum tipo de violação de direitos, é encaminhado aos nossos serviços de convivência
esse fortalecimento de vínculos, para ser atendido até que essa situação de vulnerabilidade ela seja superada. E quando nós falamos em vulnerabilidade, é bem importante a gente lembrar que a vulnerabilidade não é só o fato da pessoa talvez não ter condições financeiras. Existem vários tipos de vulnerabilidade e todas nós trabalhamos dentro dos nossos serviços. E tanto que eles não são serviços de longa permanência, né, de longa duração para aquele usuário. A partir do momento que a gente observa, né, através de uma avaliação técnica, que há essa superação de vulnerabilidade, ele já está apto, ou melhor, já ganha alta do serviço e já pode, né, já está liberado. Então, esses serviços, né, voltados à pessoa idosa, a gente vem organizando e vem estruturando no dia a dia. Todos os dias, pois a demanda ela vem crescendo muito. Então, lá no início de 2025, eram 2.000 idosos atendidos. Hoje são 4.500 idosos que passam pelos nossos serviços, numa demanda de mais de 15.000 que tem no nosso município. Então, nós a gente já vem planejando o Francisco Beltrão para a pessoa idosa de hoje e para a pessoa idosa do amanhã. A tendência é cada vez aumentar mais a população. Já há estudos, né, que em 2027 serão mais pessoas idosas do que jovens nascidos. Então a gente precisa planejar o nosso presente, mas principalmente o nosso futuro. Então em breve também teremos o nosso centro-dia para as pessoas idosas, já está nas etapas finais de construção, que será lá no bairro Júpiter, que será um outro equipamento para atendimento aos idosos, para atendimento àquele cuidador. Hoje a gente sabe que tem muitos idosos que são cuidados por familiares. Então hoje nós vamos fazer, a partir do momento que se tenha esse equipamento público, nós vamos realizar o atendimento àquela pessoa idosa, àquele cuidador. Então vai ser um atendimento multiprofissional a todo o cuidado. Então é a política do cuidado que começa a ser trabalhada mais fortemente aqui em Francisco Beltrão. Então, justamente por essa demanda. E a gente já vem assim, observando outras demandas que vêm crescendo com o próprio acolhimento, né, instituições de longa permanência para pessoas idosas. Hoje o município tem através de convênio, mas também a gente observa uma possível necessidade de nós termos aqui, embora o custo seja alto, né, operacional, mas já temos que ir planejando e observando essa demanda que vem aumentando também. Enfim, o atendimento como um todo. Então a gente observa muito esse cuidado com a criança, mas também com o nosso idoso, que, como já mencionado, vem aumentando dia a dia o atendimento de novos idosos, mas também daquele idoso, daquela pessoa idosa que vem perdendo a sua capacidade de se autocuidar e que acaba já não tendo mais uma rede, né, familiar. Então aquele filho acaba jogando, não querendo, joga para um, joga para outro, e aí já vai evoluindo o caso de violência e de vulnerabilidade desse idoso e acaba chegando para nós. E aí não tem muito o que fazer, né, Felipe? Porque mesmo que, não sei, legalmente o filho teria a obrigação de cuidar do pai, mas às vezes a pessoa está inserida ali num contexto que é melhor que esteja no local de acolhimento, né, sendo bem tratado. Exatamente. E isso também a gente vem fortalecendo o nosso condomínio da pessoa idosa. Também teremos em breve um segundo condomínio que vem sendo construído em parceria com a Aquapar, mais de 30 unidades habitacionais que estarão disponíveis aos idosos. Temos já um em funcionamento com 14 residências, com 19 residências, já atendendo, já com demanda. Então cada pessoa idosa que está lá residindo são casos bem específicos, de não ter ninguém, e que a gente vê que é um salvar vidas, né? Aquele idoso que estaria lá, talvez em casa, sem um olhar, sem um atendimento algum, vem para nós, acaba frequentando como consequência dos nossos serviços, a gente vê aquela pessoa idosa renascer, voltando àquela autonomia, voltando àquela vontade de viver. Nós temos uma idosa que fez 92 anos recentemente. Você olha para ela, tu dá 70 anos, porque ela veio assim bem debilitada, mas começou a frequentar os serviços, começou assim, a frequentar em comunidade, porque lá todos né, acabam conversando, um visita o outro, tem horário do chimarrão, enfim, todos são bem livres, e a gente vê que essa rede que eles mesmos têm um com o outro, essa rede de apoio, vai promovendo uma qualidade de vida muito, muito maior e melhor. Que legal. Eu acho que é muito gratificante, né, ver quando esse trabalho que é realizado pela Secretaria de Assistência Social consegue obter esse tipo de resultado, né? Eu acho que transforma vidas, é essencial
para muitas famílias, para muitas pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade, e a gente só tem a agradecer a tua participação aqui, viu, Felipe? Imagina. Obrigado pela atenção e pela disponibilidade. Eu que agradeço mais uma vez o espaço de estar aqui, falar com a nossa população. Como eu mencionei lá no começo, a assistência social ela é um organismo vivo, são demandas que aparecem todos os dias, mas a gente segue trabalhando, sempre em parceria, em articulação com outras políticas públicas, tendo sempre o aval do nosso prefeito, que é o ponto mais importante, que dá essa autonomia para nós trabalharmos, colocarmos o nosso planejamento em prática. Temos muito a melhorar, temos muito a fazer, mas dia a dia a gente vai chegando lá. Obrigado mais uma vez. Legal, esse é o recado do Felipe Guérios, ele que é o secretário de Assistência Social de Francisco Beltrão e o nosso entrevistado no programa de hoje. Agradecer também a você aí de casa que nos acompanhou e lembrar sempre, né? O associativismo e cooperativismo vai ao ar todo sábado, 12h30, e a reprise é lá na quinta-feira à noite. Um forte abraço e até a semana que vem. Alô, amigos de Francisco Beltrão, nós somos os Monarcas. E no dia 26 de setembro, os Monarcas retornam a Francisco Beltrão para o 13º Baile da Mariquinha. E vai ser no Centro de Eventos Marabá, juntamente com o grupo Garotos do Fandango. E você é o nosso convidado. Um abraço dos Monarcas! Tudo bem com você? Olha que imagem linda. Uma família de férias na praia, uma família bem resolvida financeiramente. Com a Costa Consórcio, onde estratégia vira patrimônio, você também pode alcançar um jet ski, o carro 0 km ou a sonhada casa própria. Como? Me chame 46-9924-0920 e marque uma reunião comigo de 20 minutos. Em 20 minutos, eu e você, eu e a sua família, temos condições de criar no papel projeto, estratégia para a realização de sonhos sem juros, pagando só a metade da parcela. Williams Costa, da Costa Consórcios, corretor autorizado há mais de 20 anos da HS Consórcios em Francisco Beltrão. Vem para a Costa Consórcios. Chegaram os novos álbuns de Júlio César Leonardi em comemoração a 25 anos na Estrada da Música. CD Nos Bailes da Vida e CD Gaiteiro do Paraná com 34 novas músicas. Cartão pendrive 25 anos com 130 músicas de toda a discografia. Venda exclusiva pelo WhatsApp 46 999 15 1308. Aqui na Negri Móveis você encontra móveis que unem beleza, conforto e qualidade para transformar cada cantinho da sua casa. Temos sofás, mesas, cadeiras, poltronas, cozinhas, guarda-roupas e peças que combinam estilo e praticidade para seu dia a dia. Aqui cada detalhe é pensado para deixar seu ambiente ainda mais elegante e aconchegante. Venha conhecer nossa loja e descubra vários modelos e novidades esperando por você. Negri Móveis, móveis que fazem sua casa ficar ainda mais especial.
Estamos localizados na Rua Peru 1039, em frente ao Parque de Exposições. Prepare a sua empresa para o sucesso com a Bruniza Uniformes. Conforto e praticidade com durabilidade e elegância. Padronize a sua equipe e leve o seu negócio para um outro nível. Bruniza Uniformes, na Romeu Lauro, Verlang, 1520, em frente à Policlínica. Mármores e granitos, Marmoraria Granibel. Acabamentos em geral, revestimento de escadas, churrasqueiras, soleiras, capelas, túmulos e lápides. Revestimento de móveis sob medida para bancadas, pias e lavatórios. Granibel, na Rua Marília 765, próximo a Ciretran, em Francisco Beltrão. Fone 3523-4965. Beltrão Tapetes, tatames, grama sintética, malotes, sacolas para condicional e tapetes automotivos personalizados com a marca da sua empresa. A Beltrão Tapetes conta com máquinas modernas, garantindo acabamento impecável e maior durabilidade para capachos e tapetes. Conheça a sandália anti-stress Vital Color. Beltrão Tapetes, fone 3524-1004. Tudo bem com você? Sou o professor Williams Costa, do programa Gerencie Sua Vida. Também escritor, autor de 5 livros. Nos últimos anos, eu venho estudando sobre o comportamento humano, o autoconhecimento e o despertar da consciência. Sobre as fraquezas, fragilidades e potencialidades do ser humano. E uma das coisas que vem muito em mente todos os dias da minha vida é o quanto que, às vezes, o ser humano vem teimando em realizar as coisas sozinhos. Precisamos ter a humildade de receber um conhecimento latente, um conhecimento fervoroso dos nossos antepassados, dos mais velhos. Ouvir o papai e mamãe, entender que podemos aprender com o erro dos outros e, principalmente, saber que temos uma oportunidade de realizar grandes feitos com Deus. É co-criar com Deus. Como que eu começo isso, professor Williams? Humildade, busca do conhecimento e principalmente reconhecer Jesus Cristo na tua vida e também nas tuas atitudes. Todos nós temos condições de realizar grandes feitos, sim, mas não sozinhos, co-criando com Deus. Pense nisso.